Bem-vindas, mulheres vestidas de fé, a esse podcast onde compartilhamos histórias de fé, superação e propósito para fortalecer a sua caminhada com Deus. Antes de começarmos, quero te lembrar de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. Também quero aproveitar e agradecer aos nossos parceiros Café Basile, Andréia Barcelos, Suc, Tadjess Fotografia, Fátima Brito Estética e Bem-Estar, doutora Renata da Clínica Performance e Lab do Pão de Mel. Hoje nós temos a honra de receber aqui no podcast uma mulher linda, linda por dentro, linda por fora. Ela é simples, ela é humilde, uma mineirinha de São Lourenço, que aos 28 anos já traçou uma trajetória impressionante como modelo, atriz, miss, dançarina, influencer digital, evangelista e uma mensageira de Deus, a Estela Abreu. A Estela, desde pequena, ela é apaixonada por câmeras e palcos, onde ela conquistou vários títulos de beleza, como Miss Teen Brasil, e ficou em 4º lugar no Miss Teen World. Gente, o Miss Teen é como é o Miss Brasil, só que adolescente. Imagina, a adolescente mais linda do Brasil. E ela também já atuou como dançarina do Balé do Faustão, como atriz na novela José do Egito na Record. E a Estela, o que mais me impressiona na história dela é que durante toda essa trajetória em meios aos holofotes, ela nunca abandonou a sua caminhada com Deus, que a guiou, a direcionou e a fez fundar o Encontro com Jesus, onde ela ministra e compartilha a palavra de Deus com muito fervor. Estela, linda! Que delícia te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao podcast Vestida de Fé. Ai, obrigada, Anne. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Olá para quem nos acompanha, nos assiste, mulheres vestidas de fé. Estou muito feliz, tenho convicção que Deus vai falar aqui no nosso meio. E Amém. Obrigada por essa aí apresentação, falou meu currículo todo aqui, lembrou de coisa que às vezes até eu esqueço. Estudei bem. Estou muito feliz, você está lindíssima. Obrigada. E você também, tá? Obrigada. Mega vestida de fé, com minha cor preferida, rosa. Estelinha, para a gente começar aqui, para as nossas ouvintes entender desde lá de trás, conta quem que é a Estela e como que a sua família e a sua fé transformaram você nessa mulher que você é hoje. Sim. Bom, a Estela, como a Anne falou, eu acho que o que me destaca hoje, né, a mulher que eu sou e que eu busco ser todos os dias, é de fato uma mulher onde as pessoas olhem e vejam Jesus. Antes que eu fale, eu busco santificar o nome de Jesus todos os dias, que é o que a oração do Pai Nosso já traz, né? O que é esse santificado seja o vosso nome? É algo que a gente tem que buscar todos os dias e em cada área da nossa vida. Então, eu acho que isso traz muito da minha identidade, porque é uma busca diária, né? Então, como que eu santifico ao Senhor? Com as vestes, né? Umas vestes de fé, de dentro para fora, como que eu vou falar, como que eu vou comunicar, como eu vou tratar as pessoas. Então, hoje em dia, eu sou muito intencional em como eu posso agradar o Senhor. E eu acho que isso traz, né, um peso na nossa identidade. Mas a Estela é, de fato, uma menina simples, que veio de uma cidade de 40 mil habitantes, né? Eu sou de São Lourenço, sul de Minas Gerais, onde eu nasci, cresci e fiquei até os 18 anos, quando eu me mudei para São Paulo, né? Então, eu só morei lá e depois me mudei para cá em 2013, né? E sou uma menina que fui muito bem educada pelos meus pais. Não tem um lugar que eu vou que eu deixo de honrá-los, né?
Porque se hoje eu tenho água para levar, é porque eles cavaram poços, o ministério começou com eles, a vida, né, em Deus começou com Amém. eles, e eu sou muitíssimo grata, e todas as vezes que eu falo sobre isso, eu já alerto, né, os pais, as mães que nos acompanham a não abrirem mão dos seus filhos, da educação à luz da Bíblia dos seus filhos, porque tem muito pai e mãe hoje que vai para a igreja e deixa a criança para trás. Eu não conformo com isso. A criança ela tem que viver desde pequena no centro da vontade de Deus, nos ambientes que glorifiquem ao Senhor e que instruam as crianças, né? E eu fui essa menina. Cresci, nasci dentro da igreja, vivi um milagre poderosíssimo Seus com pais um eram mês de pastores? idade. Isso, eu sou filha de pastores. Eles foram consagrados e estiveram à frente de ministério por 14 anos. Então, de fato, do meu nascimento até os meus 14 anos, todas as referências que eu tenho são dentro da igreja. Porque a minha vida, as relações, as amizades, as atividades eram todas relacionadas à igreja, né? E eu sou muito, muito, muito grata, Anne, porque a Estela que eu sou hoje é resultado da educação moral e cristã que eu tive, que me poupou de muitas coisas que eu poderia ter vivido aqui em São Paulo, no meio que eu decidi trabalhar. Mas a fé que os meus pais me apresentaram desde nova e o Jesus que eu conheci desde nova me protegeu. O temor a Deus me guardou, né? Eu fui instruída em princípios e valores inegociáveis. E aí eu vou contando aqui, Deus já vai falando, porque eu tenho que olhar para aquela câmera e dizer: não negocie princípios, desagrade o mundo, mas agrade e honre ao Senhor. Então existem princípios e obediência que o Senhor nos pede que a gente precisa ser radical. Oh, Porque glória. é facinho, por conta de sonhos e coisas que a gente almeja, a gente às vezes ser vendável. E eu nunca fui vendável. Eu sempre fui intencional em me manter a menina simples, a menina humilde, a menina acessível, porque isso me faz parecer com Jesus. Amém. Jesus não chegou falando assim, eu vou estar só no meio dos ricos, dos poderosos. Não. Jesus andava com os doentes, com os feridos, com as prostitutas. Então eu sou muito intencional em buscar me manter a Estela, que eu sempre fui, embora tenha sido uma menina de muito sucesso. Tudo que eu busquei fazer, eu conquistei. Eu me dediquei, eu orava, eu sonhava, eu não tinha preguiça, eu trabalhava. Então, eu sou a Estela que lá em Minas era modelo, bailarina e Miss. E aí fui crescendo, comecei a vir para concursos aqui no estado de São Paulo. Aí venci o nacional, que você citou, né? Com Começou 17 tudo lá anos. atrás em São Lourenço. Tudo em São Lourenço. Foi lá Você que tava lá ainda. Isso, foi lá que eu entrei no balé clássico com 10 anos, que foi ali que começou a já ser trabalhado o meu lado feminino, a delicadeza, a disciplina, porque o balé clássico, até indico para as mães aqui que nos acompanham, que têm filhas, eu acho que toda menina deveria fazer balé. É uma suavidade em tudo, Muito, né? muito. Delicadeza. Trata muitas coisas na Feminilidade. menina, né? E então, dos 10 aos 18, eu fiz balé clássico e eu era muito disciplinada. E além do balé, eu fiz sapateado, jazz, eu amava a dança. E aí, com 15, 16 anos, eu comecei a modelar lá, fazer algumas fotos para lojas e tudo. E eu nunca fui treinada para fazer. Eu sempre fiz o que dava na telha. Então, eu creio que eu já nasci com uma vocação natural para esse tipo de coisa. Porque, de fato, como você bem falou, eu sempre amei câmera. Nunca tive vergonha. O meu primeiro book eu fiz com 3 anos. O fotógrafo me vê até hoje, quando me encontra lá na cidade, e fala: impressionante, eu não tive que ensinar uma pose. Ela fazia tudo pronto. Depois eu não sei se dá pra gente colocar alguma imagem, mas eu posso te mandar, que você vai ver o tipinho. Não sei se Eu com sorrisão, conseguimos. com mão na cintura, enfim. Eu tinha essa desenvoltura natural. É E dom. aí, Deus já. Ele fala no Salmo 129, né? Te formei desde do ventre da sua mãe. Então, ele já colocou em você Sim. esse dom para você brilhar mesmo nos Sim. palcos. Sim, nas eu creio câmeras. nisso, Anne. E vale a gente falar para quem nos acompanha, porque às vezes quem está nos acompanhando vive uma realidade totalmente diferente da minha. Então, às vezes, não gera conexão, porque ela fala, mas eu trabalho com uma coisa que não tem nada a ver com televisão, com câmeras, com beleza,
Mas isso que a Anne falou é um tema muito importante da gente abordar. Porque eu creio, Anne, de todo o coração e convicção, que quando a gente lê lá na palavra, né, que ele soprou um fôlego de vida em nós, eu creio que esse fôlego de vida que foi soprado em nós já contém toda a essência que a gente precisa para realizar com excelência o que ele tem nos pedido. Basta a gente se colocar disposto e disponível e falar, eis-me aqui, eu sou tua serva. Assim como Maria. Maria tinha 13, 14 anos quando o anjo apareceu e falou que ela geraria o Ainda Salvador. virgem. Eu fico imaginando, Maria, ela estava apaixonada em E José. José. Ela queria era casar, viver as núpcias. Ela não queria gerar Jesus. Ela nem poderia na força do braço E dela. ela nem saberia, né, quem viria a ser o filho. Não é? Mas a resposta dela fala muito conosco. Ela simplesmente falou: eis-me aqui, eu sou tua serva. É o Senhor falando conosco. Recebe esse plano, recebe essa visão, o resto eu faço. Eu só preciso que você esteja disposta e disponível. O resto eu vou prover, eu vou capacitar, eu vou dar a direção, eu vou instruir, um dia de cada vez. Esse é o Senhor falando conosco. Porque é igual a minha história. Eu não estava preparada para nada. Só foi acontecendo. Você foi dando passo e ele foi te dando Ele chão. foi dando chão. Claro que vem da nossa dedicação, Sim. da nossa força de vontade, da nossa Orações. coragem, oração, muita fé. E esses dias eu achei um caderninho meu que eu escrevi os votos e orava. E muitos deles se cumpriram. Muitos Oh, deles se glória. cumpriram. Então, eu creio num Deus que soprou um fôlego de vida na Estela lá de Minas, que deixou a Estela ser modelo, miss, bailarina, influencer, atriz, para que hoje eu estivesse aqui como uma mensageira da palavra de Deus e uma evangelista. Essa, sim, é minha melhor versão. Mas lá atrás, quando eu estava no ventre da minha mãe, ele já tinha soprado dons e talentos para que hoje estivesse escancarado o que é a serviço do outro, porque eu larguei tudo que era para minha realização própria para hoje viver os dons e talentos direcionados intencionalmente a serviço do próximo. Porque todos os dons são lícitos que a gente aprenda, busque e flua, mas a gente precisa entender que é a serviço do outro. É muito maior do que o nosso individualismo. Não é para a Estela ser famosa, rica, poderosa. Não. É para a Estela gerar um testemunho que vai tocar a Anne, que vai tocar a equipe que está aqui, que vai tocar cada uma das que estão nos Amém. assistindo essa tarde, né? Mas aqui, ó, falei muita coisa. Pega aí o gancho que você quer que eu recapitule aqui. Não, de maneira alguma. Eu acho fantástico. E o que eu falei, assim, da sua simplicidade, que para quem não sabe, gente, não tem tanto tempo que eu conheço a Estela, o que eu falo da simplicidade dela, que a gente se conheceu, assim, num relance, numa clínica, que eu fui levar meu filho, e eu entrei numa sala para falar com o meu fisioterapeuta, ela estava lá dentro, e assim, eu estava tão correndo naquele dia, eu falei oi, mas ela se levantou e veio falar comigo. Então, eu acho que isso é um caráter simples. Qualquer outra pessoa poderia ficar quietinha ali, não falar. E então, o pouco que eu te conheço, né, do pouco tempo que eu te conheço e te acompanho, é muito nítido ver essa simplicidade. Amém. E isso que nós falamos, que eu acho que é muito bacana, Estela, é características, dons, né? Eu tenho olhado muito e falado muito para as pessoas isso. Não importa o que você faz, aonde você está, se Deus te colocou ali, olha para aquilo, para ver o que Deus quer que eu faço através disso daqui, né? Se qualquer profissão que seja. E a gente está falando aqui dos seus dons. Você vê, você é uma mulher linda, assim, e que está sempre bem vestida, sempre bem animada para levar o nome dele. Hoje, você não precisa ser aquela mulher fechada, né? Aquela mulher introspectiva, né? Sim, sim. E uma coisa que eu queria que você contasse aqui, que você falou que seus pais são pastores, que, né, você viveu num lar cristão. Quando que foi verdadeiramente, assim, desde pequena você teve esse encontro com Jesus? Como que foi esse encontro e como que ele impactou na sua vida hoje? Tá. Eu acho, Ana, que por ter nascido, né, em berço cristão e ter sido inserida muito nova na igreja, era o natural para mim. Era como se só existisse essa realidade. Entende? Entendo. Era como se o mundo não existisse na minha infância, entendeu? Porque foi a realidade que eu fui inserida.
quando eu venho para São Paulo trabalhar profissionalmente, de fato aqui eu passo a conhecer uma realidade que eu nem sabia que existia em questão de cultura, poder, dinheiro. Eu tô sendo bem vulnerável aqui, tá? Com isso que eu tô falando. Literalmente, a realidade da cidade que eu vim é outro padrão de riqueza. É outro padrão de poder. É outro padrão de fama que eu fui inserida por conta da profissão. Então, nesse meio, eu conheci outra realidade. Só que a minha visão antes era... Eu nunca tive uma fase desviada de vício, de bebida, de Amém. droga, de prostituição. Nunca. Isso nunca existiu. Foi o que eu te falei. O padrão que os meus pais me instruíram sempre foi muito firme. Então, eu sempre fui a esquisita. No teatro, né, quando eu vim estudar, eu era estranha. Que eles falavam, você não bebe, você não fuma, você não prostitui. O que você faz? Eu juro, era isso que os meus colegas falavam pra mim. Porque eu acho Tipo, que como que é a sua vida? Porque você não faz nada. eu acho que até deve ter um pré-julgamento de você ter sido bailarina, né, dançarina do Faustão, Sim, né, sim, tem um preconceito em relação a isso, de você estar nesse meio artístico, sim. né, e que eu vi uma vez também, em algum lugar você falando, eu não sei se foi em algum stories, que até para bailarina, para as meninas que dançavam no balé do Faustão, você falava de Jesus, pregava Sim. Jesus secando o cabelo, arrumando o Sim. cabelo. Sim, então assim, eu sempre fui a Estela que falou de Jesus fora das quatro paredes. O Senhor me formou uma evangelista, mas eu não tinha entendimento desse ministério. Eu não conhecia, é engraçado, eu cresci dentro da igreja, mas eu não tinha muito conhecimento da palavra, da Bíblia, que eu tenho hoje, né? Então, na palavra, tem lá claramente os ministérios, o profético, o pastoral, o evangelista. Então, eu já era uma evangelista fora das quatro paredes, mas eu não tinha esse entendimento. Então, de fato, eu vim para São Paulo e aonde eu entrava, eu sempre falei de Jesus. Então, eu estava na manicure, eu estava falando de Jesus. Eu estava lá Que no Balé do lindo. Faustão, antes do ao vivo, nós dávamos a mão e eu orava. O meu ministério começou a fluir dentro do balé, nos bastidores. Por isso que eu falo que na minha história, tudo que aconteceu foi permissivo do Senhor. Eu tenho convicção. Então, eu não tô aqui para incentivar quem nos assiste a ir dançar, usar roupa curta, decotada. Não é essa a minha missão aqui. Mas a minha missão é falar, na minha história, Deus esteve em cada passo. Eu tenho convicção. Porque se eu não tivesse entrado lá no Balé do Faustão, como é que eu ia estar batizando as bailarinas igual eu tô fazendo hoje em dia? Glória a Eu já Deus. batizei duas. A Poliana e a Yasmin. Então, na minha história, foi Você tudo precisou projeto do passar por Senhor. lá. Foi tudo permissão. Para que eu fosse alcançar esse povo hoje. Para que eu fosse voz de autoridade para esse povo hoje, né? Então, saio lá de Minas, venho para São Paulo, começo a fluir nesse evangelístico que eu não tinha dimensão e entendimento, mas já vivia. E as portas de trabalho começam a abrir, a acontecer, e eu passo a viver, eu acho que o morno. Um pé no mundo por conta do profissional, não que eu estava lá fazendo igual todo mundo faz, igual eu te falei, eu não tive, gente, para honra e glória do Senhor, uma fase de droga, de bebida, de perdição, não tive. Mas eu estava frequentando ambientes mundanos. Então eu ia pra balada, eu ia pra show, entendeu? Entendi. E no domingo tava lá na igreja. Ô, E glória. tava enfiada em célula, em conferência. Era essa, Estela, porque eu sempre tive fome e sede. Pra mim nunca existiu. Tá longe de Jesus, não tinha como. Que lindo. Não tinha como não orar. Entendeu? Não tinha como. Não existe isso pra mim. Até que em 2020 vem a pandemia, eu vou pra Minas, fico 6 meses lá com os meus pais. Eu creio que nesse tempo foi um tempo que Deus já estava gerando algo em mim, porque foi um tempo que eu me aproximei do Senhor e não tinha como estar nesses meios de balada e tal. Nós, como família, buscamos ao Senhor, eu lembro dessa fase. E aí, quando eu volto para São Paulo, já tinha uma oração que vinha do meu coração, que era, Senhor, eu quero ter uma célula. Só que eu moro num estúdio planejado, eu vou pôr o povo em cima da minha cama. Me dá um lugar, Deus. Isso era a pauta da minha oração todo dia. E aí um amigo meu, ele sai da equipe do Romeu Felipe, do Room Concept, ele é cabeleireiro, e ele abre o salão dele
no Jardim América, que chama Casa Cris, e ele me bate o telefone e fala, Estela, você é tão de Deus, você não faz um louvor aqui em casa? Oh, glória! Por isso que eu falo, não se assuste com os planos grandiosos que Deus colocar no seu coração, não assuste com as visões mirabolantes que Deus te der, porque ele te dá uma visão do tamanho dele, não do seu tamanho, para que você dependa dele. Porque tudo vai fluir para que a gente dependa do Senhor, porque eu e você existimos para adorá-lo, para ter intimidade e relacionamento com ele. O Senhor nos criou com essa essência, com esse porquê. Então, tudo que vem depois vai ser para nos religar ao Pai. Por isso Jesus veio, para que nós tivéssemos paz com Deus. Então, qualquer coisa que te roube do Senhor, cuidado, porque ele pode dar um jeito de roubar de você, para ter você de volta. Então, as visões, Anne, ele nos dá grande para que a gente chegue e fale, Jesus, se o Senhor não estiver comigo, é impossível. Verdade. E aí isso gera uma intimidade, um relacionamento, uma dependência. Então, o Senhor me deu uma visão que lá atrás era uma célula, mas que a visão era um encontro com Jesus. Encontro com Jesus, nossa. E aí ele trouxe a provisão do lugar. Lindo. Então nós, em 2020, no final da pandemia, em agosto, a gente começa a célula que nem tinha nome, eu monto um grupo do WhatsApp e coloco todo mundo que eu queria que fosse um dia. Era no salão? O que era? Era no salão de beleza, é. E aí começou uma vez, aí foi 2 vezes no mesmo lugar, cada semana? Isso, chama Casa Cris. Nós começamos a fazer e eu era anfitriã. Então, eu convidava um pastor, era como se eu chegasse pro Vitão, seu pastor, e falasse, Vitão, vem pregar na minha célula? Mas quem levava os convidados era eu. Entendi. Eram os meus convidados. E aí, a gente começou a fazer. E aí, você ia, gostava, na outra semana você trazia alguém. E aí, nós fomos fazendo. Só que aí vem a virada de chave. Porque... Você não ministrava Não até ministrava, então? eu era Tá. anfitriã. Eu ia lá para receber, Tá. igual todo mundo. Aí, isso em 2020. Em 2022, eu tô no Faustão, já na fase da Band, porque eu trabalhei com o Faustão de 2017 até 2022. Então, eu passei pela transição Globo e Band, e lá o Espírito Santo começa a me separar. Oh, meu Deus. As roupas que antes era tudo bem, começam a me dar te vergonha. incomodar. A gente tá falando de vestidas, né? Então, as vestes já não mais faziam sentido pra mim. Eu começo a ter vergonha. Até porque, na Globo, o programa era uma vez na semana. Na Band, passou a ser 5 vezes na semana, de segunda a sexta. Então, a minha realidade começou a ser mais a de bailarina do Faustão do que de filha amada do pai. Uau! Olha isso. Forte. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Arrepiou aqui. Então, a Estela, que era para ser filha amada do pai, vestida de fé e glorificar o Senhor também com as vestes, passa ali 5 vezes na semana, vestir roupas extremamente provocantes, Curtas. porque era um trabalho, então aquilo ali passa a ser minha realidade. E o Espírito começa a me envergonhar, me constranger. E a ponto de eu errar a coreografia, a ponto de eu chegar na emissora chorando e ir embora chorando. E eu conto isso, que é uma loucura. Eu orava em línguas, dançando música secular. Eu tava lá dançando sertanejo e a minha mente não parava de orar em línguas. Então eu comecei a discernir que algo estava acontecendo. Até que veio um dia que eles marcaram reunião com várias meninas e demitiram várias. E eu tava entre elas. E ao invés de sair frustrada, eu saí dando glória a Deus. Porque o Senhor já estava me incomodando. Ele preparou até isso. Exato, mas eu falava assim, Deus, eu acreditei que o Senhor me colocou aqui. Eu não assinei esse contrato à toa. Eu acreditei que aqui algo novo aconteceria. Então, se o Senhor me deu, me toma agora. Assim como o Jó fala, né? Deus me deu, Deus tomou. Então, eu estava esperando que o Senhor fizesse algo. Porque eu não tinha certeza da atitude que era para eu tomar. Então, quando veio a demissão, e logo depois de um mês acabou o programa, eles estavam diminuindo a equipe para finalizar o programa. Então, quando veio a demissão, eu saí de lá leve, dando glória a Deus. E aí, isso foi em março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu vivi o despertar. E como que Avassalador, invasivo com Jesus. Foi num púlpito, num palco de um evento, que não era um evento cristão, mas os donos eram cristãos. Você estava ministrando? Não. Não. Eu fui como influencer para fazer cobertura via stories. Então, assim, vamos te pagar para você postar que você tá aqui
e compartilhar os palestrantes que estão aqui e postar uma foto no feed. Era isso. Só que na hora do almoço eu tive a oportunidade de conversar com esse casal, que era um moço e uma moça. E aí a gente estava ali conversando naturalmente, eles falaram: você precisa subir e falar. Você precisa subir no púlpito e falar. Eu falei: falar o quê? Falar o quê? Eles falaram: o que tá no seu coração, isso aqui que você tá falando com a gente. Eles eram o casal anfitriões ali. Isso. Anfitriões. Isso, mais velhos, tinham idade para ser meus pais. E aí eu lembrei: bom, eu sou a Estela que posta no Instagram que não existe, não consigo. Então eu consigo. Sem preparar, sem nada. Uau. E aí quando eu subi, é o Espírito Santo. Era um evento de vendedores, né, que seriam ali premiados, os melhores do ano. E era uma empresa tipo Herbalife, chama Be Free, se eu não me engano. Que eles trabalham com essa coisa de chás, emagrecedores e tal. Eu falei: gente, o que eu vou falar da minha fé aqui, né? Aí eu subi, eu falei assim: bom, como vocês podem ver, não tem uma foto minha aqui, não tem um título a palestra. Eu tô tremendo, eu lembro da minha mão fazer assim. Isso daqui não estava programado, eu estou aqui em obediência ao Senhor, vivendo a agenda de Deus. E contei, falei: a fé dos meus pais me curou quando eu tinha 1 mês de idade, que de fato eu nasci com subluxação do quadril. Então esse fêmur aqui nasceu desencaixado da bacia. E o meu pai estava, quando eu tinha 1 mês de idade, o meu pai estava num encontro de carnaval. E a última coisa que o bispo liberou no púlpito foi: tem um pai aqui com uma filha com um problema na perna direita, ela está sendo curada agora, toma posse desse milagre. Nossa, tô arrepiada. E o meu pai fala que ele sentiu um arrepio do pé até a cabeça e ligou para minha mãe. E falou: é a Estela. Minha mãe tomou posse do milagre, arrancou as fraldas que separavam a minha perna, que davam equilíbrio para minha perna ficar, né, encaixada. E aí, na semana seguinte, me levaram no médico que tinha dado o laudo, sem falar nada. Trouxeram a Estela pra você dar uma olhada. Diz que ele mexe numa perna, mexe na outra, gira uma, gira a outra, faz lá o teste. E fala: uai, pai, uai, mãe, a perna com problema tá melhor do que a normal? Oh, meu Deus. Nunca mais fiz fisioterapia, dancei por 10 anos, dancei por 6 no Faustão, desfilei até fora do país. Hoje danço, às vezes, pra Jesus, né? Que eu tenho esse ministério também de fluir através da dança. Então, eu contei ali nesse púlpito esse testemunho e pus todo mundo de pé, orei por todo mundo e falei para eles o poder que estava na mão deles, muito além de ser vendedores. Porque era o que a gente estava falando, tudo que Deus entrega na nossa mão é para ser usado em prol do reino. Então, talvez aqui tenham médicos, né, médicas, advogadas, estilistas, maquiadoras. Eu não sei o que é que você que nos acompanha faz, mas entenda, no que você faz, Deus quer te usar. Deus Amém. tem Deus te entregou isso para que você use nisso para glorificar o nome dele, para levar pessoas a conhecê-lo. Então eu falei algo desse tipo, de serem árvore. Árvore gera sombra, sombra quer dizer descanso. Então, com certeza, eu tenho um dom e um talento que pode gerar descanso na sua vida. Eu tenho algo que você não tem, você tem algo que eu não tenho. Então, o que você tem vai me abençoar, vai me gerar descanso, vai aliviar alguma área da minha vida. E o que eu tenho também vai te abençoar. Acha que é nessas situações que está a união de propósito, que a gente tanto fala que Deus não une pessoas, que une propósitos? Sim, com certeza. Com certeza. E aí eu falo isso, Anne, e desço do púlpito. E aí tinham 3 mulheres me esperando. Uma delas falou: a presença de Deus foi palpável, a atmosfera mudou. A outra fala: eu fui tocada com o que você falou, eu vim ouvir um palestrante, mas eu precisava ouvir o que você falou. E a outra falou: você trouxe a unção de Deus para esse lugar. Meu Deus. Aí nessa hora eu ouvi audivelmente, pela única e primeira vez, a voz de Jesus no meu ouvido. Como se fosse a gente conversando aqui agora. É desse jeito que eu vou te utilizar. E eu nunca mais parei. Esse foi o teu verdadeiro encontro com Jesus. Dia 29/5/2022. E o despertar maduro
de uma Estela que conhecia o Jesus dos pais, mas que agora passaria a conhecer o Jesus com os próprios olhos. Nossa, que coisa mais linda. Acho que em Jó tem uma passagem, como é que é Que mesmo? fala isso aí. Que antes os meus olhos te ouviam, os meus ouvidos ouviam, agora os Eu meus te olhos vejo te com os veem. meus próprios olhos. Mais ou menos isso, não Foi é? isso. Foi isso. Só que aí entra a parte que eu precisei me tornar uma nova Estela, né? Para ver Jesus com os próprios olhos. E que Eu fez? precisei abrir mão de muita coisa. 90%, né, de tudo que eu vivia profissionalmente, eu joguei no lixo. E eu falei, a presença vale mais, a mensagem vale mais. Eu cheguei em casa e comecei a fazer uma autoanálise no meu Instagram. E apaguei metade. Eu abri uma foto ou um vídeo e olhava, isso aqui compete com a mensagem que eu carrego? Isso aqui pode gerar dúvida numa pessoa que está me ouvindo e recebendo do evangelho e olha isso daqui e vai duvidar? Então eu vou apagar. Comecei a apagar. Comecei a abrir mão de ambientes que não glorificavam ao Senhor e só frequentar ambientes que glorificavam ao Senhor. Eu fui muito radical, então a minha vida só tinha espaço para Jesus, para a palavra, não tinha espaço para filme, não tinha espaço para outro livro, nada, para outra música. Eu virei, quem tá nos assistindo e achar que isso é fanatismo, fique com seu achômetro. Se isso é ser fanática para crescer em Jesus e para ser usada como eu tenho sido usada, eu vou continuar ser ainda mais fanática. Eu falo que eu fui invadida e devastada. E não dá pra gente viver metade do evangelho. A gente precisa ser radical e viver 100%. Não dá pra viver só a parte da promessa e descartar o processo. Então eu fui colocada num processo de dores, mas que a presença de Jesus vale tanto, a doce presença do Espírito Santo vale tanto, que eu acho que eu nem senti direito tudo que eu tive que abrir mão. É isso que eu ia te perguntar. Então, nesse momento da sua vida, toda a tua carreira, tudo que você tinha, tanto como atriz, como tudo, você abriu mão para viver o teu ministério. Isso, eu abri mão, até porque quando Jesus passou a ser a minha prioridade, o ministério passou a ser a minha prioridade, falta tempo. Não foi uma luta pra gente marcar isso aqui? Foi. Falta tempo. Desde julho. Não é? Pra honra e glória do Senhor é muita coisa. Ontem eu tava num podcast ao vivo, depois ministrei, tô aqui hoje, amanhã eu tenho uma palavra numa conferência de mulheres e eu oro a Deus que só cresça, que só aumente, porque isso me mantém viva. E tá crescendo, né? Do que eu acompanho, eu já fui, acho que uns 2, 3 encontros naquele louvor lindo no Sunset. Gente, que delícia. Um louvor num rooftop, Sunset, ouvindo a palavra de Deus. Que coisa mais gostosa. Então, assim, foi um abrir mão de coisas que não mais faziam sentido, que não mais mostravam uma mulher vestida de fé. E coisas de priorizar, tipo assim, é um aniversário? Tudo bem eu ir no aniversário de um grande amigo meu, eu posso ser usada por Deus lá. Mas se no dia desse aniversário tiver o encontro com Jesus, o encontro com Jesus é a prioridade. Então eu comecei a precisar priorizar momentos com Deus, encontros com Deus, tempo de secreto. Hoje em dia eu tô numa fase que eu falo muito não pro fora para estar com Jesus, porque como eu vou estar aqui cheia de Jesus se eu não tiver o meu tempo de secreto com ele? Sabe? Então isso é outra coisa muito importante da gente falar direto para a câmera. Minha linda que nos acompanha. Quanto tempo você tem dedicado para estar só você e Jesus? Saco vazio não para em pé. É impossível uma Estela fluir como eu fluo se eu não tiver com a cara no chão, no pó, me enchendo de Jesus, me tornando dependente do Senhor, estando aqui em jejum vazia, para que Ele faça através de mim. Então, eu não estou falando isso para me glorificar, não. Eu estou falando isso para te inspirar. O que você tem feito para crescer em Jesus, sabe? O que você tem feito para ser uma mulher de provérbios, né? Que é aquela mulher que é versátil, mas que é os olhos voltados para Jesus. Então, sim, eu precisei ser radical e até hoje eu tenho sido uma Estela radical. Abri mão de muitas ambiências, muitos lugares, as mesas mudaram, as vestes mudaram, né? A fala eu acho que não mudou muito, porque eu continuo com o sotaque mineiro, continuo falando simples e fácil de ser entendida, mas precisei estudar muito, estudo muito, leio muito, busco muito na palavra, escuto muitos pastores e líderes que são melhores do que eu, sabe? Para hoje viver isso que o Senhor me colocou, né? Eu creio que sim, ele
Ele tem um lugar específico para cada um de nós, mas parte da nossa fome, da nossa sede de crescer nele, sabe? Eu não acredito que ele está acelerando o processo da minha vida por acaso. É porque eu tenho respondido. Então, o Senhor, ele nos entrega, mas nós precisamos obedecer, responder e com rapidez, porque demorar para obedecer já é desobedecer. E a Bíblia é luz pra gente nisso. A gente vê Noé, a gente vê Abraão, que é o pai da fé, sendo radicais em obedecer. Não visões simples, tá? Não visões simples. É como se o Senhor chegasse aqui e falasse para Anelívia, Anelívia, pega lá seu filho e mata ele amanhã. Foi isso que Abraão viveu e precisou ser radical em obedecer. Por isso que ele é o pai da fé, por isso que ele nos inspira, né? Então, nós somos chamados a uma obediência radical. Essa obediência, Estela, acho que minha vida também com Jesus transformou muito quando eu comecei a entender isso. Que não é só o boa noite, Deus, obrigado por esse dia e muito bem. É quando a gente começa a entender a intimidade, né? Aí eu comecei a entender que assim como a gente conhece uma nova pessoa e é no dia a dia, no pouco a pouco que a gente vai entrando na intimidade, conhecendo, eu fui entendendo que com Deus também é isso, né? Mas às vezes as pessoas que não têm esse entendimento falam, mas como que acontece isso, né? É isso, é o teu dia a dia, é o teu secreto, né? Onde você fala, eu tiro um tempo que eu escuto, eu fico em silêncio, de manhã, cedinho, deixando ele agir no meu coração, lendo a palavra ou louvor. Então, fala um pouquinho também aqui, até para as nossas ouvintes, como que elas podem, né, se entregar mais nessa intimidade, buscar mais do Senhor. Quem quer buscar e conhecer, sair do boa noite, Senhor, muito obrigado por esse dia. Sim. Te agradeço e boa noite. Tchau, até amanhã. Não, muito bom, porque tem muita gente hoje em dia que fala, né, eu busco Jesus da minha casa, eu não preciso de igreja, e isso para mim não existe. Eu não tô aqui para criticar ninguém que nos acompanha, que não tá na igreja, mas para mim é impossível uma realidade de dizer eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Porque Jesus ama a igreja. A igreja é plano de Jesus. Ele criou, né? Ele é a pedra onde a igreja foi edificada, né? Então, para mim, não existe. Mas a igreja é só uma parte, né? A igreja é ali a parte onde a gente vai viver comunhão, onde a gente vai ser afiado, onde vai ter, né, um pastor que vai te discipular, que vai falar umas verdades na sua cara, doídas, mas que você precisa ouvir, né? Mas você vai estar ali num ambiente profético, um ambiente que te fortalece, você vai estar ali sendo alimentado do pão vivo, mas a parte do secreto é poderosíssima. Muita gente não conhece as armas espirituais que a gente tem. Muita gente acha que é só a força do próprio braço, quando na verdade a força do próprio braço não glorifica o Senhor e não leva a gente a lugar nenhum. E Estela, quais são essas armas espirituais? É a oração, que é muito mais do boa noite, sou grato por hoje, Jesus, né? Tchau, até amanhã. Né? É muito mais do que isso. A oração é um tempo de você contemplar o Senhor, de você engrandecê-lo, de você pegar os adjetivos mais lindos que você conhece e falar: Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és perfeito, tu és o melhor, o maior, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Rei de Israel, soberano, brilhante estrela da manhã, sol da justiça. Isso tudo que eu tô falando eu aprendi na Bíblia. São adjetivos que estão na Bíblia que você pode falar que Jesus é para engrandecê-lo. Então tem a parte da oração que você vai contemplá-lo através da palavra, tem a parte da oração que você vai se arrepender, que você vai clamar para o Espírito Santo gerar em você um arrependimento verdadeiro, porque até nisso a gente precisa do Espírito Santo. Para se arrepender verdadeiramente e não pecar mais, que você vai pedir para o Espírito Santo te ensinar a amar a Deus, porque até nisso a gente depende do Espírito Santo, a gente não sabe como amar a Deus, porque o nosso padrão de amor é pequeno, é o amor que a gente conhece, que a gente recebe, humano, né? Sendo que o amor que Deus merece é o amor que Ele nos dá, o amor que nos amou primeiro. Então a gente vai ter ali, né, essa etapa de amá-lo com palavras, de se arrepender, de clamar por perdão, né, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, que a gente vai clamar para o Senhor nos melhorar, nos lapidar, nos transformar, gerar metanoia em nós. Tudo isso que eu tô falando, gente, tem base bíblica, tá? E aí, claro, é lícito a parte da oração onde a gente vai pedir, né?
Deus, eu quero isso. Eu quero mudar de casa. Deus, eu quero um varão, né? Deus, eu quero aprender a lidar melhor com meu marido, com os meus filhos. Deus, me faça mais paciente, me faça uma boa aventurada, paciente, perdoadora, né? Com fome e sede da justiça, que é a palavra do Senhor. Me faz mais, né? Pacificadora, aquela que carrega a presença de Jesus, porque Jesus é a personificação da paz. E aí você vai clamar, sim. É lícito você pedir, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma roupa, sei lá, eu quero bem material, né? sim, E tudo bem, sim, né? eu quero me formar, eu quero ser mais inteligente. Eu clamo. As minhas orações é tipo, Deus, eu preciso da tua unção e da tua autoridade, porque sem isso é impossível continuar o ministério que o Senhor me entregou. Então me enche, me enche. Então, a gente falou da oração, jejum. Eu fui até repreendida essa semana, né? Que eu falei de jejum, a menina veio falar, não, porque em Mateus fala que se a gente fala do jejum, a gente já tá errando, porque o jejum ninguém tem que saber que a gente tá fazendo. Se tem gente perguntando e querendo aprender, eu vou falar e vou falar que eu tô jejuando sim, porque isso inspira. Às vezes a pessoa não vai jejuar se ela não vê alguém jejuando. Exatamente. Então, o jejum é uma arma poderosíssima, poderosíssima. Eu até te encorajo a ir assistir e ler tudo que o Luciano Subirá fala, porque ele é o rei do jejum. Li o hoje livro em dia. dele, O Corpo Fala. Maravilhoso, Maravilhoso. Né? Então, assim, eu costumo falar do que eu faço. O foco que dos funciona. os focos dos meus jejuns é literalmente falar pra carne. Carne, você não manda em mim, quem manda em mim é o Espírito. Então, por isso, hoje eu te mato, carne. Por isso que eu tô aqui hoje em jejum. Todas as vezes que eu vou fazer algo para Jesus, literalmente, eu jejuo. Eu passo fome mesmo. Se o compromisso é 11 da noite, eu vou ficar até 11 da noite sem comer. Isso é o que eu faço. Pro encontro isso. também? Pro encontro. Então, amanhã eu vou pregar 4 da tarde. Então, eu só como depois que eu descer daquele púlpito. Hoje a gente tá aqui 2 da tarde. Eu só vou comer na hora que eu sair daqui. Só que essa semana eu abri um jejum de uma refeição só por dia. Então, ficou mais intenso. Eu nunca tinha feito isso. O meu próximo passo vai ser 3 dias sem comer e sem beber. Eu tô sempre me desafiando. Porque se eu quero mais do Senhor, eu preciso arrancar camadas da Estela. Então, o que é o jejum? É você falar, a minha carne não presta, eu sou pecadora mesmo, eu preciso diminuir e o Espírito precisa crescer em mim. E aí, quando você jejua, você cresce em discernimento também. Perfeito. O Senhor te fala, você entende com mais facilidade. O Senhor te dá um sinal, você vê que não é uma intuição boba, mas é o Senhor te falando, te direcionando. Muitas vezes o Senhor usou pessoas no período de jejum para clarificar algo que eu vinha buscando em oração. Muitas vezes o Senhor revelou o coração de pessoas quando eu estava em jejum. Então o jejum é muito poderoso. O jejum literalmente é você tirar algo, pode ser a comida, como pode ser, se você nunca jejuou e você ama café, você pode tirar o café, por exemplo. Ou você é viciado nas redes sociais, quer jejum poderoso? Você se viu isola. O jejum que eu te falei hoje que eu tô, né? Que até o final do ano Sim. de não comprar nada pra mim. Pensa, isso pra mulher é difícil, né? Ver as joias Estela Abreu Joia e falar, não traz não, Estela, porque eu tô de jejum. Tô de jejum até o final do ano. Né? De comprar coisas pra mim. Eu até às vezes tenho que comprar pros meus filhos, Sim. pra mim. Sim, isso é a gente diminuindo e falando, Deus, a tua presença vale mais. Tu és a minha suficiência, tu és tudo que eu preciso. Então, falamos de oração, falamos de jejum, o louvor é poderosíssimo, não é à toa que na Bíblia, né, os levitas, que são os músicos, iam na frente do fronte de guerra, porque o louvor é fronte de guerra. Começa seu dia mal, tá com louvor, começa a cantar em voz alta pra você ver se você não muda o seu espírito, Estela, não é? eu não consigo ouvir outras músicas hoje. Podem falar o que você falou, que é fanatismo, o que for. O que importa é a minha presença, gente, eu não consigo ouvir outras músicas. Hoje eu não sei louvor. Não é? Isso é muito louco, né? Porque essa parte de louvor, eu não vou falar pra você que todas as músicas seculares eu acho errada, tá? Muitas não glorificam ao Senhor, a gente tem que estar esperto mesmo, tá? Porque tem muita coisa, primeiro que muita coisa em outra língua, a gente nem sabe o que a gente tá cantando. Eu que não sei inglês, exatamente. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Muitas músicas são consagradas. Talvez no natural não fale nada errado, mas na melodia tal foi consagrado pro inimigo. Então, a gente tem que ser muito vigilante. Mas, a coisa de música, eu não consigo dedicar o meu tempo se não for para Jesus. Por isso, eu só ouço louvor. Então, eu penso assim, se eu for ouvir uma música,
e é uma oportunidade de eu estar em comunhão com o Senhor também, claro que é. eu vou ouvir o louvor. Não vou desperdiçar esse tempo, entendeu? Então, o louvor, ele vai te fortalecer, ele vai alargar a sua fé, né? A oração em línguas, que é um dom que nós somos instruídos à luz da Bíblia a buscar. Então, a oração em línguas que talvez alguém que nos acompanha ache estranho, às vezes tem medo. Tem gente que nem ouviu às vezes falar acha nisso, esquisito, né? É uma oração... Explica o que é. É uma oração onde o Espírito Santo te batiza com essa oração. É uma oração que nós não entendemos o que falamos, mas é uma oração poderosa, porque o inimigo não entende. É de espírito para espírito. Exato. É o meu espírito orando para o Espírito do Senhor. E a gente é instruído, né, a buscá-lo, a amá-lo em espírito e em verdade. Então, quando eu oro em línguas, é o meu espírito conectado com o Espírito Santo e é uma oração que o inimigo não escuta, o demônio não entende. Então, isso é muito poderoso. É muito poderoso. Assim como nós não entendemos, o inimigo também não entende. E é o único dom dado que é para mim. Eu oro e me fortaleço. Os outros dons que o Senhor dá é a serviço do outro. Agora, a oração em línguas é para nos edificar. Né? Então, eu tô lavando louça, eu tô orando em línguas. Eu tô maquiando, eu tô orando em línguas. Eu não preciso entender o que eu tô. Tô no banho, chore, cantará, baixê, tô lá. Entendeu? Esse é o poder. Você pode orar em qualquer lugar que você tiver. Você não precisa parar o que você tá fazendo. É isso que eu acho que muitas pessoas que eu vejo que perguntam pra mim, que às vezes eu falo que eu fico orando. E sim, o meu tempo de devocional, eu acordo muito cedo. Sim. Para dedicar minhas primícias antes de começar, porque eu tenho 2 filhos adolescentes. Admiro muito isso, inclusive, viu? 4h45 toca meu celular, 5 horas estou de pé. Para quem tem 2 filhos, 6h30 eu tô levando para a escola, então das 5 às 6h30 é meu tempo. Então, assim, é o meu tempo onde eu vou ler a Bíblia, onde eu vou ouvir um louvor, que eu vou me conectar com Deus. Só que não acaba aí. Aí eu vou fazer café, vou acordar meus filhos, vou para a escola. Só que a hora que eu levo, que eu tô indo pra academia, eu tô ouvindo louvor. Na academia, eu tô malhando, mas eu tô falando com Deus. Olha eu tô lavando louça, eu tô conversando mentalmente. Às vezes, então, acho que é isso que, quando a gente fala que tem que estar em constante, orar e vigiar, né? Isso. É o dia inteiro, mas não é que é o dia inteiro lá no quarto parada. Isso. Né? Então, dá essa visão também para as nossas ouvintes, para que elas aprendam também um pouquinho. Isso, é trazer Jesus para tudo que você tá fazendo. Né? E não só, né, Jesus, mas o Espírito Santo foi o deixado conosco. O Consolador. Exato. Deus e Jesus estão lá, no trono. O que foi deixado conosco para habitar em nós foi o Espírito Santo. Então, é você acordar e falar, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Espírito Santo, esteja aqui comigo. Espírito Santo, senta aqui do meu lado no carro. E orar de espírito para espírito é estar ali, conversando com o Espírito Santo, né? Então, é literalmente levá-lo para toda atividade que você estiver fazendo. E nisso você vai, assim, crescendo, você vai vivendo a paz que excede todo entendimento, né? Com essa comunhão, com esse relacionamento que é, como você disse, é um casamento. É um casamento. Como é que você vai conhecer uma pessoa que você não conversa? Que não conversa. Como que você vai conhecer, né? Jesus se como você é que, não fala se com você ele? não mantém uma intimidade? A palavra vai dizer, né? Orar sem cessar. O sem cessar que tá na Bíblia é orar. Então, por isso, a gente tem que estar vigilante em oração o tempo inteiro. Eu entro no Uber, já tá com a mão no vidro e falo, Deus, guarda esse carro, nos faça invisível aos olhos do mal, me proteja, me guarde. Esses dias ainda fui assaltada, né? Mas não perco esse hábito. Não perco esse hábito. Eu busco intencionalmente levar a presença do Senhor para todo lugar que eu vou. Então, são essas armas, queridas, que vocês têm que usar todos os dias. Orar, jejuar, louvar, contemplar o Senhor e meditar na santa doutrina, na santa palavra. O seu livro predileto precisa ser a palavra do Senhor. Você pode ler o que você quiser. Pode ler Luciano Subirá. Tem muito livro bom hoje, mas substituir a Bíblia não dá. Tem que ser um pouco todo dia. É comprovado os benefícios que ler a palavra do Senhor traz. O alcoólatra deixa de ser alcoólatra. O que consome pornografia deixa de consumir pornografia. Tem pesquisas. Se você jogar aí no Google, você vai ver. A depressão, a ansiedade vai embora. Porque a palavra do Senhor, ela é mais atualizada, mais atual do que o jornal de amanhã. E sabe uma chave que virou pra mim, Anne?
a palavra vai dizer, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mateus, Então, o verbo, a palavra, se fez carne através de Jesus, habitou entre nós. É o próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Então, quando eu vou abrir a palavra, eu falo, o verbo, isso aqui que eu tô lendo, se fez carne. Deus se fez carne através de Jesus. Então, eu tô abrindo, Jesus está saindo aqui na minha frente, ele está se materializando. Eu vou conversar com Jesus. Eu vou compreender o coração de Jesus. Eu vou entender o que agrada e o que desagrada, o que machuca e o que faz Jesus feliz. Então, isso é muito poderoso. E ali tem uma doutrina. Ali a gente vai aprender o que funciona pra gente e o que não funciona pra gente. O que a gente deve praticar e o que a gente deve se afastar. O que o Senhor espera da gente, o que Ele abomina na gente. Então é muito poderoso, é muito poderoso. Ali você vai ter resposta para o seu negócio, para o seu relacionamento conjugal, para o seu relacionamento com o filho, para ser uma mulher vestida de fé, para ser a mulher, né, que eu comentei aqui de Provérbios 31, que é uma mulher versátil, que é uma mulher do lar, mas é uma mulher que compra e vende terreno, que cria roupas, trabalha com tecidos, é uma mulher versátil. Empreendedora, que pode muito, mas que tem a submissão dentro do lar. Enfim, a palavra precisa ser luz para os nossos pés e farol para as nossas decisões. E essas são as armas que nós, mulheres, homens, enfim, precisamos usar dia após dia. Perfeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estelinha, tem um assunto que eu queria trocar uma ideia com você, que eu vejo que você abre muito nas suas caixinhas dos stories. Sim. E que eu acho você dotadíssima de uma autenticidade para se vestir. Hoje eu tô bem clássica, né? Tá, como que você falou? Princess. Princess doll. Skin doll, look princesinha, bonequinha. Tá linda. Combinado com vestida de fé. Eu quis vir assim hoje. Eu acho você super estilosa, ousada, que eu acho fantástico a tua autenticidade. Eu vejo que você abre muitas caixinhas e quando você abre, que muitas das suas seguidoras sempre estão perguntando, né? Ah, mas e o batom vermelho? Porque eu acho... que bom que você está aqui até para desmistificar isso, que não é porque nós somos mulheres de Deus que nós não vamos exaltar o belo, usar joias que ressaltam, colocar um batom, uma maquiagem, uma roupa bonita. Sim. Eu acho muito importante isso, porque talvez quando fala da modéstia da mulher, mas não é essa modéstia, né? Então fala isso pra mim, porque eu vejo que sempre quando você abre as suas caixinhas de perguntas, sempre tem alguém falando sobre isso e eu acho muito importante. Sim. A moda eu amo esse assunto. Pra Jesus, né? Pra Deus. Sim. Eu amo esse assunto e por isso que eu falo que na minha vida, na minha trajetória, tudo fez sentido. Porque Deus não fez uma Estela estilosa, disruptiva na forma de vestir, de maquiar, à toa. Nessa área também era para glorificar o nome dele. Então eu vou olhar para a câmera e vou te falar. Primeiro te veem, depois te escutam. Então o que você veste, a maquiagem que você usa, o cabelo que você tem, as unhas que você mantém bem feita em nome de Jesus, glorificam ao Senhor, comunicam e é o que vai abrir o coração da pessoa que vai te escutar. Então, Estela, por que você se maquia, se veste bem para falar de Jesus? Porque a menina que gosta de moda vai abrir o coração para me ouvir. A menina que gosta de maquiagem vai abrir o coração para me ouvir. Então, tudo bem se o que atrair essa mulher é o que eu visto, a forma que eu me maquio. Desde que na hora que eu abrir a boca saia unção e autoridade do Senhor. Então, a minha aparência glorifica ao Senhor e não rouba a atenção do Senhor. Pelo contrário, porque tem gente que fala, né? Você não acha muito vaidosa esse batom vermelho, não? Eu falo, se eu tiver que colocar esse batom vermelho para as mulheres que gostam do batom vermelho abrirem o coração para receberem a Jesus, eu vou continuar usando o batom vermelho. E as que não gostam, tudo bem. Tudo bem. Mas você quer essas que gostam e que às vezes falam, eu nunca vejo mulheres bem vestidas de batom vermelho falando de Deus, eu quero me identificar com ela. Isso, porque hoje a parte da comunicação, ela está associada eu falei, a parte da comunicação, falei certo? A comunicação está associada à conexão. Então, uma mulher, ela não vai ouvir o que eu estou comunicando se ela não se conectar comigo. Perfeito. E como que eu vou gerar essa conexão? Algum hobby, sei lá. Eu amo wakeboard, é um esporte que eu amo. Se a mulher que faz wakeboard
provavelmente ela vai me ouvir. Com certeza. Porque ela se conectou com algo que a gente tem de afinidade. Então, a mulher que veio do meio da moda, por exemplo, por que que é importante que eu continue essa Estela bem vestida, maquiada, produzida? Porque quem que vai me ouvir? Quem que tem me ouvido? As bailarinas do Faustão, as modelos que eu trabalhei, as misses que eu trabalhei. São esse povo que vai lá no encontro com Jesus, Deus Anne. te colocou para elas se Exatamente. aproximarem Então, de não você. dá para eu postar uma Estela toda de qualquer jeito no Instagram, que essas meninas que me acompanham não vão se conectar com a mensagem que eu tô falando. Perfeito. Então, eu volto a dizer, primeiro te olham, te veem, depois te escutam. Então, como as pessoas têm te visto? E falar disso é muito mais do que só uma veste, do que só uma maquiagem. O que que você tem consumido? Quais são os alimentos que você tem colocado para dentro? Isso tem glorificado ao Senhor? Isso tem sido bom para o seu templo, que é a habitação do Espírito Santo? Corpo é o templo do Espírito Não é? Santo. Então, a gente não está falando aqui de ser gordo ou de ser magro. A gente está falando de ser saudável para aguentar o tranco de viver para Jesus. Se eu não tiver saúde, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou estar de pé? Hoje aqui, amanhã lá e outro dia no outro estado. Então, a aparência, o corpo, o templo é importantíssimo para a gente cumprir a missão que o Senhor tem nos delegado, tem nos entregue. E esse assunto fala do nosso tema, né? Vestida de fé. Porque quando a gente fala de vestes, a gente não está falando só de vestes físicas, aparentes, mas a gente está falando de vestes espirituais. Então, eu creio que nesse dia o Senhor, Ele quer trocar as vestes de algumas meninas que nos acompanham, sabe, Anne? Amém. Eu creio que em nome de Jesus eu quero declarar que conforme você for se entregando para o Senhor, Ele tem o poder de trocar as vestes de choro por alegria, as vestes de vergonha por dupla honra. Eu declaro isso em nome de Jesus. As vestes de doença por saúde em nome de Jesus. Só o Senhor pode. Só o Senhor tem esse poder. Só Ele tem esse poder nas mãos de nos reprogramar, de nos revestir, né? Nos transformar. De trocar as vestes. E é bíblico isso, gente. Eu amo Esther para falar desse assunto, Anne. Nossa, adoro Porque Esther, ela precisou passar por um processo de embelezamento. Então, por que que é errado? Eu tá lá na Fátima Brito, embelezando o corpo. Eu tá lá no Room Concept, cuidando do meu cabelo. Eu tá na Dermato, cuidando da minha pele. Esther passou por um processo de embelezamento para se apresentar para o rei, para convencer o rei a seu respeito. A palavra vai falar que ele amou mais Esther do que qualquer outra. Por quê? A beleza fez parte, ela se cuidou, ela se perfumou, ela se preparou. Mas o objetivo final não era sobre ela. Era sobre uma nação sendo liberta. Então, eu volto a dizer, o propósito do Senhor é sempre maior do que o nosso individualismo. Não era sobre Esther sair de órfã de pai e mãe, escrava, para rainha, esposa do rei. Não era sobre ela enriquecer, ser amada e feliz para sempre com o rei. Mas era sobre uma mulher que precisou ser embelezada, perfumada, trocar as vestes, vestir vestes de rainha, se apresentar para o rei, ele se apaixonar por ela, mas no final era para a honra e glória do Senhor, porque um povo seria liberto, um povo cativo seria livre, um povo desprezado poderia glorificar o seu altíssimo Deus. Então, o que que o Senhor quer transformar em nós? Quais as vestes que o Senhor quer trocar em mim hoje, em você hoje, na Anne hoje, para que no fim o resultado desse processo seja uma promessa do Senhor, para a honra e glória do Senhor, para chegar no fim que o Senhor deseja. Amém. Né, Anne? Sim, eu acho linda a história de Esther. No Prime Video tem uma, não sei se você já viu, tem a coleção bíblica. Sei. Tem o filme da história de Esther, Ai, maravilhoso. Eu não vi. Que legal aí, ó, gente, já fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Vale a pena. Estelinha, eu queria que você falasse de mais um assunto aqui antes da gente encerrar, que nosso tempo já está contado aqui, mas que eu precisava trazer, que eu coloquei aqui, que eu lembro muito desse tempo que eu te sigo, que
a gente está mais próxima, Sim. que foi sobre o esperar em Deus, sobre a tua campanha da Kipling, que eu achei fantástico o que você contou. Eu já falei aqui uma vez um versículo que está em Isaías 55, 8 e 9, né? Que os seus planos são mais altos, que os planos do Senhor são mais altos que os nossos planos. Caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, né? Sim. E que eu achei muito lindo, porque que você falou exatamente isso. O meu sonho de menina era ter uma mochila da Kipling, mas os planos do Senhor era me colocar como a modelo mundial em todas as vitrines do mundo da Kipling, né? Então, até para as nossas ouvintes, que eu acho assim, às vezes a gente quer alguma coisa e o que é o esperar em Deus, né? Os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, conta rapidamente aqui para elas essa história da Kipling, que eu achei demais, assim, muito linda, e é verdade. A gente pede uma coisa e ele está pensando, assim, muito mais alto do que a gente pensa. Sim, sim. Esses dias eu preguei lá no encontro e eu falei, né, que eu imagino Deus lá do céu com os braços cruzados falando assim, não, filha, isso aí eu não vou te dar. Isso daí é pouco demais para você. Eu tenho algo tão maior que isso que você está pedindo eu não vou te dar. Eu imagino esse Deus falando conosco em todas as áreas da nossa vida, né? Porque quando a gente fala da espera, a maior espera da maior 90% das mulheres de Deus hoje é a espera num marido, né? Num noivo, num marido, né? Mas em todas as áreas da nossa vida, seja sentimental, seja profissional, seja um milagre urgente, né? Nós somos chamados a esperar, confiando, esperar, glorificando e crendo que sim, os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Tem um louvor eu não sei se é da Laura Soguiles ou da Lu Melpídio, eu não lembro agora, mas que fala muito ao meu coração a respeito disso, que fala assim, ó, nunca é menor ou pior, Deus tem algo melhor. Nunca é igual ou menor, Deus tem algo maior. Deus tem algo novo, incomparável. É algo assim, depois vocês escutam, é lindo esse louvor. Se você lembrar, você me manda. Tá, é lindo, lindo, lindo. E esse é o nosso Deus, né? A gente só precisa confiar, né? Porque muitas de nós estamos aceitando prato de lentilha, miojo, quando Deus tem um rodízio de japa pra gente. Um banquete, né? E aí, pela pressa, pela ansiedade, a gente pega a primeira coisa que tá vindo. Quando o Senhor tá planejando algo e nesse processo de espera, Ele está nos melhorando para viver aquele algo. Né? Exatamente. Então, esse trabalho da Kipling foi realmente uma realização de um sonho, foi sobrenatural. E como eu falo que em tudo eu busco honrar o Senhor, eu usei do trabalho para testemunhar, né? É um vídeo que viralizou na internet, né? Que sou eu lá na vitrine da Kipling, na porta da loja de um dos shoppings, né? Porque eu simplesmente fui a modelo da campanha mundial da Kipling. Até hoje tem algumas vitrines da Kipling que eu tô lá nas lojas dos shoppings, né? E, de fato, quando eu me vi na vitrine, eu lembrei da minha fase adolescente lá em São Lourenço, sul de Minas Gerais, numa loja que era o sonho de consumo. Eu lembro que vendia nessa loja Kipling e Melissa. E que adolescente, né? O sonho de todos os adolescentes. Não é? Que não queria Kipling e Melissa. E assim, eu nunca fui de uma família pobre, mas assim, o valor da bolsa Kipling não é um produto barato. Não é. Então eu lembro que eu precisei ali de anos esperar os meus pais me darem uma mochila. E eu lembro que eles deram para mim, para minha irmã, mas foi um processo. Depois, já aqui em São Paulo, eu viajei se eu não me engano, para Los Angeles. Fui no outlet lá, pude comprar com o meu dinheiro a minha primeira bolsa da Kipling, que eu até estou nesse vídeo usando a bolsinha de lado. Eu lembro, uma rosinha. Isso. E o final da história, Deus me colocou na vitrine de todas as lojas do mundo. Então, como não glorificar um Deus que faz isso e que tem esse poder de fazer em todas as áreas da nossa vida? Eu usei ali esse testemunho para falar, olha, o meu sonho de garota era ter uma mochila. Mas o Senhor tinha a vitrine de todas as lojas do mundo. Essa fala que eu queria que você deixasse aqui para as nossas ouvintes, até para a gente encerrar, isso daí sobre o esperar em Deus, né? Deixa alguma dica, algo que vai edificá-las nessas mulheres que estão esperando algo em Deus. Sim. Então, minha linda, que nos ouve, que nos acompanhe, o nosso papel é esperar descansando e glorificando ao nome do Senhor. Crendo que Ele tem, sim,
os melhores planos, os maiores projetos que os nossos olhos ainda não podem ver, os nossos ouvidos ainda não podem ouvir, o nosso coração ainda não tem entendimento, porque é tão, tão grande, Ana. Anne, eu tô aqui, Anne. É tão, tão grande que, de fato, não cabe no nosso entendimento, né? Então, eu quero te encorajar a crer nesse Deus que não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, que é fiel para cumprir, que se você meditar na palavra do Senhor, você vai ver um José que passou por um processo tão, tão, tão difícil, mas que precisava passar por aquele processo de ser vendido pelos irmãos, de ser escravo, de ser preso injustamente para se tornar um governador, né, do Egito. Então eu fico pensando se um José que tivesse desistido no processo, ele não chegaria à promessa de governar. Então esse é o Deus, né, que tirou José, que era apenas o filho preferido de Jacó. Sim. Mas tinha um governo do Egito para esse José, que tirou Esther de órfã de pai e mãe, escrava judia, e tinha o governo de um povo. Tornou Esther uma rainha, que usou Moisés, um gago que não podia falar, como libertador do povo do Egito, um líder por 40 anos no deserto. Esse é o nosso Deus. E se eu ficar aqui falando, eu vou ficar falando de A, Vários B, exemplos. C, D, que prova o poder de Deus, que usa algo pequeno para tornar algo grande, que aí já é outro assunto. Não despreze os pequenos começos. Talvez hoje você está no começo, né? Talvez hoje está pequeno, mas Deus tem o poder de tornar grande. Eu tenho visto isso na minha vida, não é porque eu sou habilidosa que eu tô aqui, é porque eu sou disposta e disponível. E Deus não desperdiça nada. A gente vê Jeremias 18:1, que inclusive é o texto que eu uso para falar das minhas joias, que é o texto propósito da minha marca, que é aquele texto que fala do vaso que se quebrou, mas que o oleiro, que é Deus, refaz. Então, o Senhor, ele não desperdiça nenhum caco quebrado. Ele usa qualquer coisa que está em você para fazer e chegar no plano, no projeto grandioso que ele tem. Assim como as minhas joias, a Estela Abreu Joias, isso aqui é alumínio reciclável. Um dia isso aqui foi algo descartado, mas nas mãos de um artista se torna uma joia. Então eu quero que você, minha linda, a mensagem aqui para a gente encerrar da minha parte é que você entenda que ainda que você esteja na sua pior fase ou numa fase desafiadora, Deus não desperdiça nem essa fase, nem esse pedaço da sua vida. Tudo é para honra e glória dele, é para te fortalecer. São marteladas, escovadas, lixadas. Ele vai te espremer, ele vai te apertar, ele vai te martelar, mas para que você se torne uma joia mais preciosa do que rubis, como está em Provérbios. Então, eu creio nesse Deus que não desperdiça nada, que tem a boa, perfeita e agradável vontade para todas aquelas que buscam viver uma vida reta, justa, verdadeira, radicalmente nos caminhos do Senhor. Amém. Nós acabamos de tanta coisa para falar que a gente acabou nem falando tanto do encontro com Jesus, né? Pois é, mas a gente pode convidar, né? É isso que eu ia falar, faz um convite aqui e eu vou deixar também na descrição do YouTube, eu deixo o link. Perfeito. Mas faz um convite para os nossos ouvintes. Perfeito. Minhas lindas, agora nós somos amigas, né? Que agora vocês já me conhecem. E a amiga minha precisa participar do Encontro com Jesus. O Encontro com Jesus é um sonho de Deus realizado através de mim e de um time que o Senhor tem formado nesses 4 anos, que nós completamos e celebramos esse agosto de 2024. E eu quero muito receber você lá. Nós estamos num local maravilhoso agora, na rua Renato Paes de Barros, 33, 19º andar, no prédio da GoWork. Rooftop, né? Isso, no rooftop, ao lado da Barbacoa, no Itaim. Endereço maravilhoso, local seguro, que você pode ir com a sua família. Nós nos reunimos geralmente às quartas-feiras, às 8 horas da noite, mas nós também estamos no Instagram, como Eu Sou o Encontro com Jesus, onde nós postamos tudo que Deus tem feito no nosso meio. A nossa agenda mensal está lá. Eu não sei que dia que vai lançar esse podcast. Quinta que vem, então vai dar tempo de você estar comigo dia 31. Depois que você assistir aqui, dá para você estar no último dia de outubro comigo, que cai numa quinta-feira, que eu vou fazer quinta-feira nesse mês. Dia 31 eu quero te receber.
Qualquer dúvida, aborda a gente no direct do Encontro com Jesus, que a gente te responde, mas vem ser encontrado verdadeiramente por esse Jesus, porque ele marca encontros. O Jesus que eu conheço faz questão de encontrar poderosos como Nicodemos, como ele encontra em João 3, e desprezados como a mulher de Samaria que ele encontra em João 4. Então, quem quer que seja você, na sua perspectiva, Jesus quer te encontrar e eu quero te receber lá no Encontro com Jesus, amém? Amém. Explica rapidamente, aqui é uma célula, até para eles saberem. Tem louvor, tem, explica a gente chama de movimento porque cresceu, a célula geralmente é bastante. menor, mas lá a gente se reúne numa média de 60 pessoas, jovens do meu universo, Gente, eu já mas fui também tem em casados alguns. que vão com filho de 11, de 5, homem, mulher, adolescente, criança, jovem, adulto, todas as profissões. E é uma liturgia de culto. Então lá a gente ora, a gente louva, a gente medita na palavra, no final a gente tem uma comunhão com comida gostosa. É um tempo de alegria, é um tempo de renovo, é um tempo de cura, de transformação, de salvação. É um tempo onde você vai crescer em Jesus. Vai ser melhorado, transformado. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então, você precisa estar com a gente. Fica o convite aí para todas vocês, nossas ouvintes. Eu vou deixar os links todos que a Estela falou depois no YouTube. E quero agradecer vocês que nos ouviram até agora. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Amém. Através de tudo que a Estela falou. Muito obrigada mais uma vez a todas vocês, minhas lindas, vestidas de fé. E a você, Estelinha, Obrigada. por esse tempo. Eu sei que o teu tempo é tão corrido hoje, né? Fazendo tanta coisa para glorificar o Senhor e dedicar esse tempo para o Vestida de Fé, que é a sua cara. Foi uma honra para mim também. Amém, Anne. Eu amei estar aqui. Viu? Conte comigo para uma próxima. Amei o ambiente, senti muita presença do Espírito. Amém. Tenho convicção que essas mulheres estão aí encerrando esse podcast cheias da presença de Deus, cheia de chave, insert. E a gente ouve, a gente pratica, tá, minhas lindas? Que isso daqui, que tudo que foi dito aqui, né, Anne, encontre solo fértil para gerar fruto na vida delas, né? E eu quero convidar vocês também a me acompanharem nas minhas redes sociais. Eu tô Estela Abreu no Instagram. Quero que você siga também o perfil da minha marca, Estela Abreu Joias. Siga o Encontro com Jesus e siga também o Encontro das Estrelas, que é um evento que vai acontecer dia 30 de novembro, minha primeira imersão pra gente falar de moda, de beleza, de autoestima, glória. De identidade, de espiritualidade. Eu quero te receber lá, então já segue todos esses perfis que a Anne vai deixar aí embaixo e já somos melhores amigas. Amém. Um beijo para todas. Beijo.